Boa tarde, Shalom, que Deus esteja conosco nessa tarde, que Deus seja o nosso estandarte, que Deus seja a nossa força e nossa fortaleza e nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que um exército se levante contra nós, nosso coração vai continuar firme, acreditando que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? A palavra do Senhor Deus nessa tarde para você, vamos falar de fé e de esperança, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê, não é isso? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. É Tiago 1, verso 2. Então, quando o motivo da grande alegria, sempre que passamos por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que aquele que cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. Ela não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tá vendo? Aqui está falando para a gente pedir, que o Senhor ele não vai se aborrecer se eu e você pedir. Entendeu? Então é necessário que ele cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedires, quer dizer, ele não vai nos corrigir e não vai nos repreender se a gente pedir a ele. Peçam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é estável em tudo que faz. Tá vendo? Nós temos que ter uma mente firme, nós temos que ter uma mente convicta, nós temos que crer, acreditar seriamente que a palavra de Deus é o quê? O nosso escudo. E nós devemos orar sem cessar. A Bíblia fala no livro de Tiago, 11, 23, que diz o quê? Fala sobre a fé, né? Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão longo. Ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Quem foi a mãe de Moisés na Bíblia? Jacobede era o nome da mãe de Moisés. Jacobede foi a mãe num período muito difícil. Ela foi a mãe de Moisés num período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de Faraó. No Egito, a história nos diz que apesar da tirania, a opressão sofrida em Israel crescia em número. A força, o rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto: todos os bebês, meninos que nascessem, as hebreias deveriam ser lançadas no rio Nilo. O rei era tão mau, o rei do Egito era tão mau, que toda mulher hebreia que desse à luz a um filho, um bebê menino, teria que lançar no rio Nilo. Ele não queria que o povo crescesse, porque o povo de Deus
tem uma chama tão grande que faz com que as pessoas cresçam em numerosas. Entendeu? Porque apesar da escravidão e apesar do sofrimento e da humilhação que eles passavam diante da tirania de Faraó, mas as mulheres produzia. Então, quanto mais Faraó mandava exterminar com os filhos das hebreias, mais elas davam à luz a criança, mais elas davam à luz. Mas essa mulher aqui teve a fé, teve uma inteligência enorme. Ela escondeu seu filho por 3 meses. Joquebede, ao dar à luz a um menino bonito, escondeu durante 3 meses. Depois colocou num cestinho à beira do rio para que se salvasse. Esta é a conhecida história de Moisés. Então, esta é a história conhecida de Moisés, que a mãe usou da fé. A fé, porque se ela não tivesse fé e se não acreditasse no Redentor, no Salvador, naquele que prometeu, que é aquele que ia cumprir a promessa, que ia enviar um libertador para tirar o povo das garras de Faraó, ela não tinha colocado seu filho no cestinho e colocado alguma coisa para não entrar água, né? Porque ela teve que preparar o cesto, para o cesto não entrar água para não matar seu filho afogado. Olha a inteligência dessa mulher. Então, o que ela fez? Ela colocou seu filho ali no cestinho e o seu filho foi para onde? Enquanto a filha de Faraó estava lá com as suas empregadinhas, com as suas amas, ela viu aparecer o cesto. E o que aconteceu mais, irmãos? O negócio é tão de fato que a atitude da fé dessa mãe poderia ter custado a vida da sua família. A atitude que essa mãe teve poderia ter custado a própria vida do filho. Mas ela ficou, tenho certeza que ela ficou de joelho, orando, pedindo a Deus que guardasse e protegesse, que Moisés caísse nas mãos da pessoa certa. Entendeu? Então, o que aconteceu? A filha de Faraó encontrou o cestinho no rio. Foi lá, pegou e em seguida a própria irmã, que ficou observando, falou para ela: eu conheço uma mulher que pode amamentar seu filho. Quem era a mulher que amamentou o próprio filho? A própria mãe de Moisés. Você se viu de ama para ela amamentar até ele uma certa idade. Olha como é que Deus cria situações. Olha como é que Deus sabe entrar onde você não pode entrar. Como é que a mãe de Moisés poderia entrar no palácio na vida dela? Jamais. Jamais. Mas Deus usou uma estratégia para que o filho fosse poupar da vida, para que o filho fosse morar na casa de Faraó, conhecer tudo, todas as coisas, ele fazia parte de tudo ali. Mas um dia Deus permitiu que Moisés cometesse um delito e Moisés teve que sair do luxo que ele vivia e foi se esconder no deserto. Aí daí em diante foi que começou o trabalhar de Deus para chegar à salvação para esse povo que estava sendo castigado, punido, escravizado. O povo, quanto mais o povo trabalhava, mais Faraó botava aquele povo para trabalhar. Eu quero dizer uma coisa aqui para você: peça a Deus. Peça com fé, não peça com dúvida. A palavra do Senhor diz que aquele que pede com dúvida é semelhante à onda do mar, que é agitada para lá e para cá. Se vocês precisam de sabedoria, peça. Se você precisa de alguma coisa, peça, que Deus irá te dar. Mas quando pedirem, peça com fé. Não vacile. Essa mulher aqui, Joquebede, vacilou. Ela duvidou que ela esconderia seu filho por 3 meses dentro da sua casa para não ser jogada no rio Nilo. Ela duvidou, ela não duvidou. Ela foi como a onda do mar inconstante? Não. Ela disse: eu vou guardar meu filho porque Deus tem uma grande obra na vida dele. Mulher, eu vou te dizer uma coisa: Deus tem uma grande obra na vida do teu filho. Não adianta o inimigo querer fazer o contrário, porque o que Deus já fez está decretado, ordenado, e o diabo não vai quebrar e destruir o projeto de Deus, não. Deus ama. Você já imaginou uma coisa? Se Deus só amasse as pessoas corretas, boazinhas, certazinhas, as pessoas que vai à missa todo domingo, as pessoas que comungam todo domingo, as pessoas que vive numa redoma, que é santa, que é isso. Você já imaginou? Se Deus só gostasse dessas pessoas?
Não, irmãos, Deus veio para quem? Para os perdidos. Moisés teve que cometer um homicídio para poder sair de dentro do Egito. E Deus abandonou Moisés? Não, Deus tratou com Moisés no deserto, lá no deserto, na casa do sogro dele, ele casou, teve filho, e depois Deus falou com ele no monte, na sarça ardente, e Deus disse, eu tenho uma obra para você, você vai ter que voltar para o Egito. Você vai ter que voltar para o Egito. Tem um povo lá que precisa estar à sua espera, e é nesse trabalhar que Deus trabalha na vida das pessoas. Nós não adiantamos nós ignorar a obra de Deus, não adianta eu e você querer ignorar o que Deus tem, o que Deus pode fazer na vida de alguém. Porque ele disse que veio para quem? Para os bons, para os santos, para os que não tem doença? Não, ele vem para quem? Para casa rebelde. Eu vim para você, ovelha perdida. Eu vim para você, homem rebelde, mulher rebelde. Eu quero fazer algo tremendo, sobrenatural na sua vida. Viu? Então, quando vocês quiserem alguma coisa, peça com fé. Com fé, a fé remove montanha. Nós não podemos andar sem fé, nós não podemos viver sem fé, nós não podemos respirar sem fé. Nós temos que ter fé para andar, para caminhar até sobre as águas. Se você não tiver fé, você se afunda. Pedro andou, mas ele se afundou por quê? Porque ele olhou para o vento, para as ondas do mar e olhou para o tempo. Você está olhando para a luta, você está olhando para o tempo, você está olhando para a dificuldade, você está olhando para quê? Para as coisas que estão ao seu redor. É só crise, é só derrota, é só noticiário ruim, é só rebelião, é só praga, é só peste, mas eu não estou olhando para nada disso. Eu quero dizer que eu continuo confiando, como eu confiei no passado, que Deus me tiraria e daquela perseguição e daquelas lutas, eu creio hoje que Deus vai fazer o mesmo na sua vida, porque tem pessoas, irmãos, que ela vive numa redoma de problema, de dificuldade, mas ela não tem coragem de dar um passo. Olha, se essa mãe aqui, Jacobede, se ela não tivesse tido uma atitude, o filho dela tinha morrido e não tinha acontecido nada. Mas ela teve uma atitude que nem muitas mães têm. Nem muitas mães têm de defender seus filhos. Entendeu? Então eu que sou mãe, eu defendo os meus filhos. Você que é mãe, você que tem que defender. Você que é mulher, que tem que defender o seu casamento. Você que é filha, tem que defender sua mãe, defender seu pai. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Então nós não podemos encostar nossas botinas, gente. Nós estamos vendo as pessoas sendo mortas, as pessoas se suicidando, as pessoas abandonando Jesus, as pessoas dizendo Deus não está mais me vendo, as pessoas dizendo Jesus já não me escuta, eu não quero mais saber de ser crente, porque eu orei a vida inteira. Eu orei durante 25 anos para Deus me dar uma vitória. Depois orei durante quase 10 anos para Deus libertar uma filha. Eu orei sem cessar dia e noite. Você sabe o que é você ter uma pessoa que bebe dia e noite sem parar? Você sabe o que é uma pessoa andar embriagada, a polícia levar para uma delegacia e acusar disso e disso e disso e disso? E vocês acham que eu desisti? Vocês acham que eu parei no meio do caminho? Não, eu continuei clamando e orando e dizendo: Satanás, essa mulher não é o que você está dizendo, capeta dos infernos, ela não é isso que você está dizendo, ela é uma mulher de Deus, uma serva, é uma filha, eu não aceito você colocar suas mãos sujas e porcas, imunda em cima dessa vida. E eu repreendi aquele espírito da cachaça, eu repreendi aqueles maus que o inimigo estava tentando lhe afogar, e eu arranquei, sim, das mãos de Satanás pelo poder do sangue de Jesus e com o poder que há na oração. O que foi que Jacobede fez? O que foi que Jacobede fez? Pegou seu filho, colocou ele dentro de um cestinho, colocou ele no rio e ficou a irmã observando. Irmã, nós temos que orar e esperar que as bênçãos virão para as nossas mãos, porque nós não podemos desistir. De fato, a atitude de fé desta mãe poderia ter custado a vida da família, a vida do filho dela, por ela ter desobedecido o mandato infaticido de Faraó. Mas Deus os guardou, conduziu nas sextas águas, e Miriam, irmã de Moisés, de longe o seguia, observando o pequeno embrulho. Foi encontrado pela filha de Faraó, que ele adotou e pagou a própria Jacobede para criá-lo até a determinada idade. Ela pagou, a própria mãe de
Moisés para cuidar de Moisés. Você quer mais o quê? Olha aí a criação, olha aí a criação, olha aí o agir de Deus. Olha aí a provisão de Deus. Deus, quando faz, ele providencia tudo. Você nunca cai no rio para os peixes te engolir, você nunca cai no rio para os tubarão te devorar. Deus tem uma saída para você. Deus manda te dizer que ele tem uma saída para você, sim. Teve uma saída para Moisés, tem uma saída para você, tem uma saída para mim, tem uma saída para nossa família, tem uma porta aberta para você, tem um emprego chegando até você, tem uma cura. Deus dedicou. O Senhor está me mostrando. Sabe aquele selo quando você compra uma mercadoria? Por exemplo, você compra uma máquina de lavar roupa. Ela vem com um selo de garantia. Deus está dando um selo de garantia na sua vida que você está curada, que você está liberta, que você está livre desse pesadelo, dessas influências malignas que você está enfrentando. Deus vai tirar essa cruz, essa canga de cima de você. Deus vai te pôr em liberdade, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Pare de imaginar coisas malignas. Pare de pensar coisas de fracasso, de derrota. Pense com fé, peça com fé, acredite e creia que Deus é o Salvador, é o libertador, é o transformador. A unção de Deus chegou para quebrar o jugo de cima da sua vida. Deus vai quebrar esse jugo de cima de você. Deus vai despedaçar essa canga, essas interferências ao contrário. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Se você quer vitória, irmã, peça com fé. Não duvide como as ondas do mar, empurrada, agitada de um lado para o outro. Quando o vento lava, essas pessoas não podem esperar que elas não recebem nada, porque hoje ela crê, amanhã ela não crê. Você tem que crer hoje e amanhã e depois você tem que continuar crendo. Sempre no final do dia tem uma chance, sempre no final do dia tem uma resposta, sempre no dia seguinte tem uma porta aberta, sempre no dia seguinte tem um livramento, sempre no romper da aurora Deus chega com socorro, Deus chega com provisão. Quantas vezes Deus chegou para mim e ele disse que vai chegar para você também. Então pare agora e pense, a vitória chegou, abraça a oportunidade e tome posse da sua vitória agora e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.